Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre Eliseu, né, que fazia milagres e maravilhas, né. Bora lá pro vídeo então. Hoje eu estou trazendo a palavra de Deus aqui para nós meditarmos, estudar um pouquinho. É sobre Eliseu, o profeta, né, que fazia milagres e maravilhas, né, no passado. E no capítulo 4, versículo 1 de 2 Reis, fala sobre Eliseu e a esposa de um dos filhos dos profetas, né? Então quero comentar um pouquinho essa palavra, para nós entendermos melhor. Vamos ler o primeiro versículo então. A esposa de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Seu servo, meu marido, morreu. E o Senhor sabe que o seu servo sempre temeu a Deus. Agora um credor veio para levar meus 2 filhos como escravo dele. Essa esposa, né, que perdeu o marido, né, então aqui fala que ela estava com uma grande dificuldade na sua vida. Ela ficou viúva e o seu marido faleceu, né, e ela explicando para o profeta Eliseu que seu marido era temente a Deus, né, servia a Deus. Mas ele veio a falecer e deixou, né, com a sua morte deixou uma grande dívida, né, deixou sem pagar os credores. Então, naquele tempo, né, acontecia que a dívida passava para a família, né, a família tinha que pagar a dívida, né. Então essa mulher estava numa situação bem complicada. Então ela perdeu o seu marido e ainda ficou com as dívidas, né, para pagar. Ela dizendo para o profeta: meu marido morreu e o Senhor sabe que o seu servo era temente a Deus. Agora um credor veio para levar meus 2 filhos como escravo dele. Então, como ela tinha essa dívida, né, que o marido deixou para trás, então ela veio, um credor, para cobrar essa dívida, né. Então, tudo que é feito, né, tudo que é dívida que é feito, tem que ser paga de um jeito ou de outro, vai pagar essa dívida, né. Então, aqui está dizendo que tinha uma dívida, né, que o credor veio buscar os seus 2 filhos, como ela não tinha dinheiro para pagar, né, não tinha condições de pagar a dívida, tinha que dar os filhos para ser escravo, né, para pagar a dívida, né. Mas a Bíblia está dizendo aqui, a palavra, né, que se nós entendermos, se nós tivermos dívida, né, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos pagar. De um jeito ou de outro, isso vai ser cobrado de nós. Então, se nós fizer o bem, nós vamos colher o bem, né, isso vai vir para nós como bondade, né. Se nós praticar o amor, nós vamos receber o amor. Se nós praticar a luz, vamos receber a luz. Mas se nós praticar o mal, um dia nós vamos ter que pagar esse mal, né? Mesmo que Deus perdoa nossos pecados, né? Nossas dívidas, né? Nossas faltas. Mas a consequência tem que consertar aquilo que foi devido daquele erro ou daquela dívida, né? Então tem que ser pago. E aqui ela diz que o credor veio buscar os seus filhos para ser escravo. Versículo 2: Então Eliseu lhe disse: O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu: A sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então ela contou a sua história ao profeta Eliseu, né? Disse que estava passando pelaquela situação, né? Bem complicada. E Eliseu perguntou: O que eu posso fazer por você, né? E Eliseu ainda perguntou mais: O que você tem em casa, né? Ela disse: A tua serva, né, que não tem nada em casa a não ser
um jarro de azeite. Então essa mulher tinha algo na sua casa e era azeite, né? Num jarro. E ele lhe disse: então vá e peça vasilhas vazias a todos os seus vizinhos e traga quantas puder. Então Eliseu, que era um homem entendido, né, que conhecia, né, a situação, que tinha o poder de fazer milagres e maravilhas, né, ele disse para aquela mulher: peça emprestado, né, vasilha, jarros, pote, né, aos seus vizinhos. Peça quantos puder pedir, né, quantos eles tiver para emprestar. Então, ela foi, no versículo 4 diz a Bíblia que ele pediu para que ela trouxesse, né, essas vasilhas. Depois entre em casa e feche a porta, atrás de você e dos seus filhos, e encha de azeite todas as vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Então ela foi, depois que ele fechou a porta atrás de si e dos dois filhos, eles começaram a passar as vasilhas para ela. E ela despejava azeite nela, e quando as vasilhas ficavam cheias, ela disse: um dos seus filhos: traga-me outra vasilha. Mas ele lhe disse: se não há mais nenhuma vasilha. Nisto o azeite parou de escorrer. Aqui nós vimos um milagre de Eliseu, né, que fez, né, que aconteceu real naquela época, que essa mulher tinha aquele jarro de azeite e o profeta mandou ela pedir vasos emprestados, né, potes. E o que aconteceu? Aconteceu que o azeite começou a se multiplicar, né, começou a se multiplicar e encher todos aqueles jarros, né, encher todos aqueles potes, aquelas vasilhas de azeite. E isso não parou de multiplicar enquanto não encheu todas as vasilhas. E quando encheu a última vasilha, o azeite parou de jorrar, né? Então, aconteceu um grande milagre do azeite, né? A multiplicação do azeite ali, que Eliseu estava fazendo esse milagre para essas pessoas, né? Então, essa mulher não perderia os seus dois filhos, né? Não seria levado a escravo se ela tivesse como pagar a dívida, né? Então diz que encheu todos os potes, né? E o azeite parou de escorrer. Versículo 7 aqui. Então ela foi e contou isso ao homem do verdadeiro Deus. E ele lhe disse: vá e venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos podem viver do que sobrar. Então Eliseu aconselhou que ela vendesse, né, o azeite que tinha sido multiplicado e pagasse as suas dívidas e vivesse do resto, né? Então houve um grande milagre, né? A grande multiplicação daquele azeite. Não parou de jorrar enquanto não encheu o último pote. Então essa mulher pôde vender aquele azeite, fazer o dinheiro, né? E pagar as suas dívidas, e ainda sobrou dinheiro para viver os seus dias, porque eles enfrentavam naquela época uma grande fome na terra, né? Uma escassez na terra, tinha uma fome que não tinha alimento, não se produzia. Não explica o motivo, né? Mas passavam fome naquela época. E qualquer dívida era pior ainda. Então ela conseguiu pagar a sua dívida, porque o homem de Deus fez jorrar o azeite, né? E assim é a palavra de Deus para nós, né? Nos dias de hoje, né? Isso está dizendo para nós que o azeite do jarro não vai parar de jorrar, se nós acreditarmos, né, no verdadeiro Deus, porque aqui, né, a Bíblia está dizendo que Eliseu acreditava no verdadeiro Deus, né? Ele não tinha aquela fé
em crendices, né? Ele não tinha aquela fé no sistema religioso, ele tinha fé em Deus, né? No verdadeiro Deus, buscava a verdade, o verdadeiro amor. Então, por isso ele tinha esse poder de fazer milagres. E Eliseu fez esse milagre, e a Bíblia diz que ele era o homem do verdadeiro Deus. E se nós cremos no verdadeiro Deus, que é um só Deus, né? Que está em nós, que está em nossas vidas, nós acreditamos na sua palavra, esse azeite não vai parar de jorrar na nossa vida, né? E esse azeite é o bem, né? Esse azeite é a força, é a luz, é o amor de Deus em nossas vidas, que simbolizou esse grande milagre, né? Lá no tempo de Eliseu. E a Bíblia diz para nós que se nós acreditarmos em Deus, né? Acreditarmos no todo, assim como Eliseu foi no passado, assim como Eliseu fez os milagres, nós podemos fazer esses milagres. Eu e você pode fazer esse milagre. Se nós tiver o verdadeiro Deus dentro de nós, né? Tiver o verdadeiro amor, a verdadeira luz, a verdadeira vocação do Espírito de Deus em nossos corações, porque todos nós somos homens de Deus, né? Todos nós somos pessoas de Deus. Então, podemos fazer os milagres na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, aqui nós temos que entender que Jesus Cristo trouxe para nós essa mensagem de Eliseu para nos fortalecer a nossa vida, para nos fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor, né? A nossa espiritualidade, e saber que Deus de Eliseu é o mesmo Deus de todos, né? E esse Deus está em nós, e assim como Eliseu fez, nós podemos fazer milagres e maravilhas, mas nós devemos acreditar, devemos confiar em Deus, confiar na palavra, confiar, né, na mensagem, confiar em Jesus Cristo, que nós possamos, né, que nós podemos fazer o bem, podemos fazer a prática do amor, né, podemos ajudar as pessoas, podemos fazer com que esse azeite não pare de jorrar enquanto houver necessidade, né? E o azeite simbolizado na Bíblia Sagrada é o Espírito de Deus, né? O azeite é simbolizado como óleo precioso que enche os nossos vasos, né? Enche as nossas vidas. Então esse Espírito enche a nossa vida, enche o nosso vaso e não para de jorrar enquanto não estiver cheio, né? Então, o que nós possamos fazer é dar ouvido à palavra de Deus. Assim como Eliseu fez o milagre do azeite que encheu as vasilhas, o Espírito de Deus pode encher nossas vidas, né? Do óleo precioso, que é mais precioso ainda, né? Que não é um azeite comum, mas é o azeite precioso que é do Espírito Santo, que pode encher nossos corações, a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, encher a nossa casa de força, de bondade, de luz, de paz e de amor. Mas Deus, né, está fazendo hoje ainda esses milagres, essas maravilhas. Mas depende de nós, né? Depende de eu e de você aceitarmos, né? Acreditarmos, crer na verdade e dedicar uma vida de espiritualidade, né? Uma vida de amor com Deus, de amor ao próximo, de ajuda ao próximo. Então, o que falta para nós fazer o que Eliseu fez, né? Vamos fazer também. É isso que Cristo nos passou. Assim como eu faço, eu dou poder para vós fazer as mesmas obras que eu faço e ainda poderão fazer obras maiores do que eu faço, né? Então, Jesus Cristo, ele deu um exemplo de maravilhas para nós, né? Deu a fórmula, né? Deu a esperança de nós acreditarmos em Deus e buscar o verdadeiro Deus. Assim como Eliseu era homem de Deus, nós somos homens de Deus. Nós somos pessoas de Deus. E Deus habita em nós. E se nós queremos fazer o bem, nós podemos fazer o bem. É somente acreditar. É somente confiar. Elevar a nossa fé. Elevar o nosso espírito a Deus. Deixar Deus agir através de nossa vida. Agir através do nosso ser. Agir e trabalhar através de nós. Assim seja Deus em nossa vida fazendo milagres, prodígios e maravilha, ajudando a levantar o que está caído, né?
dando pão ao faminto, curando o que está doente. Então, assim, aconteceu o milagre daquela mulher que ficou viúva e com a dívida, né? E para não entregar os seus 2 filhos, ela pediu ao profeta Eliseu que lhe ajudasse. E assim ela recebeu ajuda, e o azeite foi multiplicado, e não parou de jorrar. E na nossa vida, que esse azeite não pare de jorrar, né? Essa luz de Deus continue jorrando em nossas vidas, esse amor de Deus continue jorrando em nossos corações, que o bem continue jorrando em nosso ser, em nosso procedimento, que possamos fazer a vontade de Deus a cada dia, a cada momento, de amor, de ajuda e misericórdia ao próximo. Aqui é a história dessa mulher que foi viúva e que conseguiu alcançar a sua vitória, o que ela precisava. E hoje Deus está dando para nós a nossa vitória. O que nós precisamos é crer, é acreditar que nós também podemos fazer obras maravilhosas. Se nós acreditarmos na espiritualidade, no amor de Deus, na bondade de Deus e na compaixão de Deus. Eu quero ficar por aqui com essa história de Eliseu, entregando para vós, em nome de Jesus Cristo, que todos fiquem com a paz do Mestre.